Olá pessoal, bem-vindos ao Eu Sou Educação. Hoje nós iremos conversar com a Flávia Santofante. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a questão de autocuidado. Mas antes de nós começarmos esse bate-papo, não deixe de seguir as redes sociais da Secretaria de Educação, @educacalcj, clicar aqui no sininho para receber as nossas notificações e qualquer comentário, alguma coisa, é só escrever aqui embaixo que a gente responde para vocês. Flávia, muito bem-vinda. Olá, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de autocuidado. Você não sabe como eu estava ansioso para essa conversa. Ah lá! Brincadeira à parte, mas essa questão de ansiedade tem afetado muito as pessoas ultimamente. Como que você acha que essa questão, por que tem aumentado tanto a questão de ansiedade na nossa sociedade? Gente, são diversos fatores, né? Mas um que a gente vê muito presente é essa vida acelerada. Tudo ser feito com tudo muito rápido, ter que ser feito com muita agilidade, as demandas, né? É o ter que cumprir coisas, né? Então, isso tem feito aumentar muito essa questão da ansiedade. Um outro fator forte é o uso do celular. O aparelho celular, estando perto da gente, qualquer notificação faz com que a gente esteja sempre olhando o que é. E isso vai gerando também esse processo, né, de ansiedade. Então, aquela questão também de a gente fazer conscientemente ou até inconscientemente coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, né? Então, por exemplo, ficar mexendo em rede social, ou ficar o tempo inteiro com o celular tentando mexer o feed lá. E uma outra coisa que acontece é a perda do foco, né? Porque você está ali atento no que você está fazendo, uma atividade. E essa coisa de, notificou, olha, volta. Quando você volta, você já perdeu a atenção naquilo. Às vezes aquele barulhinho, até às vezes aquela luzinha que acende, já perde o foco. Eu tenho costume, mas isso eu desenvolvi, né, com o tempo mesmo, de virar o celular. Então, se eu estou focada numa atividade que eu estou fazendo, eu viro mesmo. Porque eu estava sentindo internamente um movimento estranho em mim, sabe? Acelerado. Eu falei assim, eu não sou assim, né? Então eu falei assim, não, peraí, eu vou virar o celular e ficar focado no que estou fazendo. Depois, dá para esperar, né, gente? Tirando filho que está na escola, que às vezes alguém entra em contato, família, que às vezes precisa, uma coisa ou outra é tudo coisa que você consegue deixar para 15 minutos depois, geralmente meia hora depois. Geralmente a gente dá um senso de urgência para coisa que não é urgente. Exato, e aí você perde o foco. Aí o que acontece? Chega no final do dia e fala, o que eu fiz? Né? Você avalia o seu dia e fala, nossa, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. E isso tudo vai gerando esse processo ansioso, né? Não é só isso, claro, né? A gente sabe que tem diversos fatores. A gente sente que depois da pandemia, né, aumentou muito esse nível de ansiedade nas pessoas. De forma assim muito presente mesmo. Tanto em crianças como jovens, adultos, não tem idade. Então, é uma coisa para ser olhada realmente. As pessoas não se olham mais, né? Olham para fora, mas não olham para dentro. Não se cuida, né? Então, a gente sempre vê a questão de fora muito mais importante do que a gente mesmo. Então, nessa questão de a gente às vezes ver a questão de fora ser muito importante, a gente fica apagando muitos incêndios e eu acho que a gente se perde no meio daquela fumaça e não sabe para onde ir, né? Então, a gente às vezes tem que parar um pouquinho, respirar e ver como que a gente vai seguir. Porque senão a gente fica perdido no meio da fumaça e que numa fumaça que não é importante. E é bem isso mesmo, de ficar perdido, né? Você tem, interessante, né? A gente tinha um instrumento muito legal de ser usado, que as pessoas não estão usando mais, que é a agenda. Né? Você elencar ali, listar o que você tem para fazer e cumprir aquilo, e ticando mesmo. Ó, e se eu cumprir, se eu cumprir, se eu... E ter na agenda um espaço do nada, do fazer nada. Um espaço para você, um espaço para você fazer alguma coisa para você. Isso é uma outra coisa também. Tudo é externo, tudo é para fora. Então, essa coisa de você olhar para dentro e lembrar do que é que você gosta. O que você gosta, o que mexe com você, o que mexe com o seu coração, o que deixa você feliz em fazer. Então, isso eu vejo, né, perguntando em grupos de trabalho que a gente faz, né, nas atividades que a gente faz. Gente, o que vocês gostam de fazer? E aí eu fico
perplexa às vezes, eu falo, eu não lembro. Eu não sei. Seria aquela questão assim, procurar um estresse para diminuir outro estresse, o estresse que eu falo no sentido, por exemplo, procurar um exercício físico, procurar alguma coisa que a gente faça, um tipo de estresse diferente. Um estresse do bem, não é mesmo? Isso. Então, olha, quantas pessoas, né, falam assim, eu gostava de fazer um tricô, de fazer um crochê, eu gostava de fazer pilates, eu fazia pilates, mas aí eu parei, isso eu já escutei mesmo. Eu fazia pilates, aí eu precisei parar, aí eu olhei, eu vi no calendário, era mês de março, falei, vou esperar um pouco, aí vou esperar a Páscoa. Aí passava a Páscoa, não passava, já estamos quase no meio do ano. Então, em agosto eu começo. Vai estar frio, eu não vou fazer, porque está frio, eu vou esperar o verão. Agosto, eu vou fazer em agosto. mas agora não deu, eu estou com um pouco de resfriado, vou esperar outubro, mas outubro já é fim de ano, deixa para o ano que vem. Então, tem um nome isso? Como chama? Sumiu aqui. Postergar, né? Postergar. Isso mesmo. Então, a gente acaba deixando para depois uma coisa que é tão benéfica. Né? E é isso que eu escuto. Puxa, quando eu fazia, eu me sentia tão bem. Então, por que não retoma isso? Né? Mas a gente é engolido pelo dia a dia. Só que a gente é engolido pelo dia a dia que a gente mesmo cria isso. Pela falta de organização, às vezes, né? Então, uma agenda ajuda muito nessa organização. Por permitir, né, só fazer coisas para os outros. Então, a gente precisa aprender a dizer não. E não é um não, não é um não agressivo, né? É um não para se cuidar mesmo. Tem coisas que vai ter que falar, olha, isso eu não posso, isso não dá. Mas a gente tem essa coisa de querer agradar, de querer ser o bonzinho, né? De querer ser reconhecido. E aí você vai sendo engolido nessa demanda, né, toda. E quando você vê, o dia já passou, semana já passou, o mês já passou, né? E aquela situação, aquela coisa interna, né, vai ficando cada vez mais densa, né? Eu trabalho muito com a arte-terapia, né? E eu gosto muito porque o que é arte-terapia, se não uma forma de expressar, de colocar para fora aquilo que você sente. E qual que foi a virada de chave aí para você ver essa questão de arte-terapia? O que você... A arte-terapia, ela começou na minha vida no pós-faculdade mesmo. Eu precisava escolher. Na verdade, assim, eu fui convidada, eu me formei em Pindamonhangaba, na Faculdade de Santa Cecília, e eu fui convidada, assim que eu me formei, para dar aula lá. E eu precisava emendar uma pós-graduação. E agora? Vou fazer artes cênicas, que é o que eu estava muito trabalhando. Na época eu estava bem atuante mesmo no teatro, né? Então era uma coisa que me chamava. Ou eu fazer arte-terapia. Eu pensei, falei, poxa, acho que arte-terapia é algo que vai mexer comigo, porque eu tenho muita conexão com a psicologia, né? Sempre tive. Eu falei, eu vou fazer arte-terapia. E fui a São Paulo na época, isso foi em 2001. Eu acho que só tinha umas 2 faculdades que tinham arte-terapia na época. Então eu fiz lá na São Judas Tadeu. E aí eu comecei a trabalhar com isso, assim que me formei, mas aí eu já fui convidada para a Secretaria de Cultura aqui de Campos, na época, fiquei lá 4 anos e me afastei completamente, né? Eu estava trabalhando voltei para a Escola Integral, né, aqui da cidade, ali na Ceia, fiquei um tempo, e aí quando eu saí, eu falei, agora eu preciso voltar com a arte-terapia. Mas foi a partir de uma dor, não foi a partir do amor, foi a partir de uma dor mesmo, né? Em 2019 meu filho ficou doente, e aí naquele processo todo eu fiz um decreto pessoal mesmo. Eu falei, se ele se curar, eu vou querer trabalhar cuidando da saúde das pessoas, né? Da saúde emocional, principalmente. Então, isso veio forte mesmo, foi nesse período, em 2019, que foi onde eu saí da prefeitura, deixei, né, a prefeitura como professora, coordenadora, como carreira, né, e retomei esse processo dentro da arte-terapia. E aí vieram outras terapias junto, né, fui fazer, me aprofundar um pouco mais. E essa coisa do autocuidado também veio bem forte a partir dos cursos,
né, que têm sido desenvolvidos aqui na Secretaria Falar de desses Educação. cursos que você tem desenvolvido na Secretaria, qual que você vê a mudança aí das pessoas, a questão dos professores, do quadro de apoio que você tem atendido aí? A gente começou com uma turma pequena no começo, né, e agora a demanda cada vez mais está aumentando por esse tipo vou falar atendimento, não vou falar curso, né? Acho que é atendimento, acho que a questão não é nem atendimento, acho que é cuidado mesmo, esse tipo de cuidado. Como você tem visto isso com os profissionais aí da educação? Olha, assim, todo profissional que trabalha, né, numa demanda de 8 horas dia, eles têm, né, essa questão de estresse, de ansiedade, enfim. E esses educadores vieram com essa demanda também, né? A gente não consegue daí sair da nossa vida pessoal, abriu a porta e fechou, não é o serviço, a gente não consegue, Eu não consegue achava separar que era isso. assim, mas não é assim, a gente traz, porque a gente traz junto uma carga energética também. Né? Então, assim, eles chegam, né, com muitas questões, tanto pessoais quanto profissionais, né, e de metas a serem cumpridas, e a gente sabe que é assim, né, todo trabalho tem as exigências, né, a questão é como é que eu lido com isso. Como é que eu lido com isso tudo? Né? Eu sou engolido por isso, porque tudo aquilo que a gente coloca muita atenção, tudo aquilo que a gente coloca muito foco, cresce. E a questão, às vezes, a gente sempre é tentar achar um culpado pela nossa atenção, né? E não é, gente. Né? Eu falo muito isso, gente, vocês vão mudar isso tudo que vocês estão... Não muda. Né? Então, assim, o que a gente precisa é saber como lidar com a situação. E aí é onde a gente entra com alguns recursos, algumas técnicas, algumas... ferramentas para ajudar nisso, né? O que acontece? Todo mundo tem questões emocionais, todo mundo tem questões profissionais e que precisa de uma atenção nisso. O problema é que tudo que a gente sente, a maioria das coisas, não posso falar tudo, engole, varre para debaixo do tapete. Só que chega uma hora que o copo enche e transborda. E quando esse copo enche e transborda, é que tudo fica gigantesco, né? Então, qualquer coisa que, vamos supor, vocês vão fazer uma certa cobrança, né, de alguma questão que vocês necessitam aqui na secretaria, vai ficar grande, porque o copo já está cheio. Às vezes nem é algo tanto assim, mas o copo já está cheio. A questão da perspectiva de cada um, né? Cada um tem uma perspectiva em relação à visão, em relação a isso. Então, aquele que tem mais facilidade de expressar, aquele que tem mais facilidade de colocar para fora, aquele que fala mais, aquele que é mais expansivo, eu acredito que tenha menos dificuldade, né, menos sensibilidade nesse sentido, né? Então, quando a gente veio com essa proposta do olhar para dentro e de um curso, de um espaço onde eles poderiam sentir mesmo que é algo que estava sendo para eles, né? E não para trabalhar com o aluno, né? Sempre eu falo assim, gente, vocês primeiro vão sentir como é. Se for bom para vocês, aí vocês é como semente. Aí vocês vão expandir isso, né? Até porque quando você se sente bem, você quer levar isso para outras pessoas, né? E os alunos são parte disso. Então, o que eu tenho visto, que aqueles professores, aqueles educadores que se propuseram a multiplicar essas ferramentas estão tendo resultados incríveis. Eu recebo, eles me mandam pelo WhatsApp, né, os resultados que eles estão tendo com as crianças em sala de aula e as crianças pedindo, professora, hoje a gente vai respirar, vamos fazer respiração, porque às vezes está aquela muvuca, às vezes as crianças estão um dia agitadas e isso é assim mesmo, e fica batendo naquela tecla, não, vamos ensinar matemática agora, porque tem que ser agora. A professora outro dia falou para mim, Flávia, eu tirei do espaço, eu levei para o jardim, contei uma história, fiz respiração. Quando eu voltei, pronto, eles estavam joinha para poder aprender, para poder seguir com o conteúdo, né? Mas a gente se cobra muito de ter que fazer aquilo naquele dia. E às vezes não vai rolar e tudo bem.
E tudo tem bem. dia que não consegue. Não dá, olha por nós, né, também, não é verdade? Eu acho muito interessante dessa formação aí, a gente saber como se expressar também, né? Porque eu participei de alguns encontros, tem dia que a gente vai expressar alguma coisa, a gente está travado, não consegue. Tem dia que o negócio parece que flui, que vai. E a gente saber daí como se posicionar, e saber que são pessoas diferentes, então cada um tem o seu modo de expressar. Eu lembro de uma folha que você deu pra gente fazer o desenho, cada um completar o desenho do outro. Então, eu tinha uma ideia de um desenho que eu queria, passei pro outro, mudou totalmente a ideia, então, pra gente poder entender que cada pessoa é uma pessoa diferente. Isso, e olha quanta coisa a gente trabalha numa atividade dessa, por exemplo, né? A coisa de você permitir que o outro entre no seu espaço, né? E dessa parceria que acaba acontecendo, né? E o quanto que você permite que isso ocorra ou não. Então você começa a ter certas sensações, nossa, isso daí para mim foi meio estranho, não gostei. Então surgem conversas que a gente vai levando em frente, eu preciso olhar para isso, né? Por que eu não estou permitindo isso, né? Por outro lado, outros não, nossa, achei super legal, você completou, eu estava pensando em outra coisa, mas tudo bem. No meu caso, eu estava pensando uma coisa, o desenho totalmente oposto do que eu estava pensando, foi muito legal. E o desenho é uma das formas de trazer esse conteúdo interno para fora. Né? Eu falei, né, que a gente varre muita coisa para debaixo do tapete, e o próprio desenho, a imagem, não precisa ser só o desenho, né, mas a pintura, a dança, né, o movimento, a fala, a escrita, tudo isso são formas de você trazer esse conteúdo que está ali dentro, e muitas vezes desconfortável, e muitas vezes que você não consegue verbalizar através da imagem, através, né, de uma outra forma de expressão, né? A gente tem uma questão também que eu sempre falo, que a gente tem a mania ou a questão de tudo que é pessimista, a gente dá maior foco, né? Não é? Isso é questão questão de sobrevivência do passado, né? Questão aí de sobrevivência, que a gente sempre achava que nos primórdios a gente achava que ia ser atacado, não sei o quê. E hoje em dia ainda a gente tem essa questão do pessimista, a gente dá muito valor para a questão pessimista. Tem alguma chavinha que a gente possa virar aí para conseguir melhorar isso? Sempre tem, né, gente? Esse é aquele dia que você acorda para a esquerda, você fala assim, nossa, hoje o meu dia vai ser péssimo. Ele vai, porque você decretou, você falou que ele vai. Então o seu dia realmente vai ser ruim. Então assim, a dica que a gente dá é, se você levantar com o pé esquerdo, dá um jeito de respirar e trazer imagens positivas, né, para que você vire essa chave. Eu gosto muito de trabalhar nesse processo, né, da respiração, da meditação, porque ela muda a nossa vibração mesmo, né? Tem meditações curtas que a gente faz de 5 minutinhos, né? Porque eu não falo, nossa, meditação, eu não consigo. Nossa, se tem uma coisa que eu escuto é isso aí. Eu não consigo fechar o olho, eu não consigo me concentrar, eu não consigo ficar tanto tempo. Mas são 5 minutos que mudam o seu dia, engraçado, né? essa questão daí da meditação, que no começo, quando eu participava também, você começava a meditar, vinha tudo na cabeça. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Aí você vai fazendo, você vai ver que vai melhorando. Devagarzinho você vai conseguindo fazer as coisas. É um treino para o cérebro, né? Você falou da sobrevivência, é isso mesmo. Né? O cérebro ele tem um mecanismo de segurança, então ele já vai trazer aquilo para te preparar para a situação. Ele já te prepara para aquilo, e se você foca naquilo, aquilo vai crescer, né? Então assim, quando a gente se vê é difícil, né, gente? Porque se você está no meio de uma situação muito desafiadora e fazer essa virada de chave, tem que trazer esse centramento mesmo. É respirar e falar, puxa, o que de tanto... Né? O que daqui eu consigo espremer e tirar de positivo? Sempre tem. Por pior que seja a situação. E tudo uma questão aí para o aprendizado também, né? Sempre tem. A gente sempre pode tentar tirar alguma coisa positiva. Então, assim, naquele dia mais difícil, o que eu indico é respirar. Porque quando a gente está nesse processo difícil, o que a gente faz é uma respiração mais curta e mais rápida. E isso... O coração acelera, né? O coração, oxigena menos o cérebro, e aí aumenta a irritabilidade, aqui tensiona, ombros tensionam. Então, assim, trazer ar, respirar, calma. Sabe aquela coisa de quando a gente era criança, que a gente escutava da mãe, da avó, assim, calma, respire e conta até 10?
É isso, né? Sábios esses nossos antepassados. Porque é isso mesmo, é trazer esse ar, é respirar. Agora eu posso agir. Porque senão você vai agir por impulso. Você vai tomar decisões que você vai se arrepender depois, né? Então essa parada de, peraí, calma, deixa eu respirar para poder pensar o que é que eu vou fazer. E se às vezes não é naquele momento, olha, hoje eu não posso te responder isso. Hoje não dá. Pode ser amanhã. E aí você... Isso é muito importante. Porque, às vezes tudo que você toma decisão aí no calor do momento, pode ser que você se arrependa. Se arrependa. Então, né, é a consciência, né? A respiração, esse processo da meditação, da expressão criativa, né, que eu chamo, eles auxiliam nessa tomada de consciência. A coisa acontece quando, assim, no desgovernado, quando você não tem consciência. Você só vai, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então é isso aí, a gente tomando consciência é o mais importante, porque aí você vai agir sabendo o que você está fazendo. Tudo bem se você errar, mas você está tendo consciência daquilo. Disso. O problema não é o erro, né? A questão é o agir por impulso. No meio do maremoto, calma, deixa passar aquilo, respire. Eu acho que é aquilo que você sempre fala, né? A gente tem os 5 minutinhos de pausa. 5 minutos de pausa. 5 minutos de pausa, de paz. Você sabe que esse processo todo com os professores fez eu e a Renata, a gente criar um e-book. Nós criamos um e-book que chama 5 minutos de paz. E é justamente isso, a gente prova, né, que em 5 minutos... de pausa, de silêncio, de respiração ou de um trabalho de expressão criativa, você volta no seu eixo, né? E isso muda o seu dia. E, gente, o que é que são 5, 7, 10 minutos? Eu falo assim, você não pega o celular e fica mais de 10 minutos olhando vídeo, imagens e tudo mais? Então, pera lá, para um pouquinho e respira. E a gente vai treinando o cérebro, né? A pessoa fala assim, eu não consigo... porque a minha mente me domina, porque, peraí, parece que a gente está falando de duas entidades, né? A pessoa é uma, o cérebro é outra, é outra pessoa. Quem domina o cérebro, quem domina a mente somos nós, então a gente precisa reverter isso daí, né? Então, ir dominando, é o que você falou, você vai fazendo, um dia você não vai conseguir os 5 minutos, você vai conseguir 30 segundos, no outro dia 1 minuto, na outra semana 2... E aí você vai ter vai tendo esse progresso, né? Porque você não ficou assim, a criança não é assim. Se você olha a criança ela é presente. Ela está numa brincadeira, ela está presente. Ela vive o momento. Nós adultos é que vamos, em vista aí de tanta coisa que a gente tem para fazer, que a gente vive ou remoendo coisas que fez, ou preocupado no futuro, né? Esquece de viver o presente. E aí não vive o presente e as ansiedades vão vindo aí mesmo, né? E é isso. Então a gente não vive nem lá, nem cá e sofrendo pelo que nem aconteceu ainda e que nem sabe se vai acontecer, né? Então a gente usa alguns recursos para auxiliar isso. A Renata, no passado, ela falou muito sobre aromaterapia. A aromaterapia é um recurso fantástico para trazer esse centramento, para trabalhar essa calma, né? Ou não, né? Às vezes tem pessoas que precisam de foco, de atenção, né? Outras, são diversas questões que os óleos essenciais, por exemplo, podem estar auxiliando, né? Então, assim, são recursos simples, baratos, às vezes grátis, né? O ar está aí, né, gente? O problema é que a gente respira para sobreviver. Né? A sobrevivência a gente tem, só que o ar ele é medicina, o ar ele é remédio, né? E a gente vive numa cidade com ar puro, então a gente tem que aproveitar isso. Tudo que a cidade então tem, essa né? parada de respiração, às vezes você está no meio, sei lá, você está lá no computador, né? Num projeto, não vem ideia, tua criatividade está ruim, a coisa não vem, você está com o copo cheio. Eu já brinquei aqui que eu queria mudar minha sala aqui para esse espaço aqui, que você fica olha aqui para fora, que você tem a natureza, tem as montanhas, tem tudo. Eu falei assim, eu vou mudar minha sala aqui para cima que isso que você falou é muito importante, né? Essa coisa da conexão com a natureza,
Então a gente se desconectou, a gente foi perdendo essa conexão que é nossa, né? Nós somos seres da natureza e a gente foi se desconectando disso. Então isso também é uma coisa que amplia esse processo de ansiedade, depressão. A gente fica muito fechado em ambientes não naturais, isso. Né? Não é natural. Por isso que eu disse, tá lá, não tá vendo que a criatividade não tá rolando, você precisa apresentar esse projeto, não tá vindo, sai um pouco, respira, dá uma volta, esvazia esse copo, depois volta. Quando você volta, fala, uau, tive uma ideia. Já não aconteceu isso com vocês, assim? Não é? A coisa vem. Porque a criatividade, ela vai surgir do ócio. A criatividade, ela não surge quando você está com a mente cheia. Você vai ver que você não está conseguindo... não está conseguindo trazer ideias novas, né? Modificar alguma coisa, enfim. Então sai, deixa para outro dia, respira, espairece, vai ver alguma coisa, vai abraçar uma árvore, vai respirar, vai montar um quebra-cabeça, tira o foco daquilo, né? Respira um pouco, sai, vai fazer uma coisa gostosa, que para você seja prazerosa, né? E é isso. E o que acontece muito, né? Como as pessoas estão longe dos prazeres, né? Daquilo que elas sentem como algo bom, gostoso de fazer, o que acontece uma certa hora, né? Ela vai buscar prazer numa coisa só. Que é onde a gente vê, né? Ou o prazer, por exemplo, na comida, ou o prazer na compra, né? No consumo exacerbado de comprar. São os exageros. Porque aí você vai... poxa, isso não é muito consciente, né? Você não tem os seus prazeres no seu dia a dia, você não cuida disso no seu dia a dia. Uma hora, quando o copo está cheio, você vai buscar os prazeres momentâneos e é onde depois vem arrependimento. E parece que cada vez mais você precisa disso. Você começa comprando, daqui a pouco cada vez mais está comprando mais, comendo cada vez mais, comendo mais, o cigarro, os vícios, tudo bebida, isso aí. Isso aí tem um leque de coisas, né? E é onde vem depois toda essa frustração, né? A culpa, e aí vem uma série de coisas, né? Ampliando essa ansiedade toda. Flávia, o nosso tempo está se esgotando. Na verdade, eu acho que já se esgotou o nosso tempo. Foi rápido. Nossa, foi muito rápido, nem começou gente. Direito. Queria só que você desse uma última palavra aí pra gente, uma dica, alguma coisa dessa questão daí. O que a pessoa pode fazer em uns 5 minutinhos? 5 minutos, gente. Olha, minha recomendação é respirar. Respirar e se expressar de alguma forma, sabe? Não ficar engolindo sentimentos e emoções. E o expressar, às vezes, é ter um diário, por exemplo. Um diário é bem legal, você ter aquilo de cabeceira e escrever aquilo que você está sentindo. Pronto, é uma forma de colocar para fora, de extravasar. É algo simples. Não tenho facilidade de escrever. Desenha. Faz um desenho ali, pega um lápis, uma caneta. Não precisa ter grandes recursos artísticos. Uma caneta, um lápis de cor. Pronto. Já é uma forma de você colocar isso para fora. E eu sempre gosto de começar respirando. Respira, deixa a imagem vir, desenha, escreve e pronto. Você já está, né, soltando, liberando aquilo lá. Flávia, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. A gente vai precisar ter mais tempo para conversar, porque esse assunto aí é muito extenso. Bora, vamos fazer o segundo encontro. Tá bom. Pessoal, muito obrigado. Não deixe de seguir as redes sociais da Secretaria, @educacaucj. Flávia, quer passar a sua rede social também? A minha Fla.terapias integrativas. Esqueci, gente. Lembrei. Isso é normal, né? Não acontece. Isso é bom. Fla.terapias integrativas. A gente tem que ter tudo na ponta da língua, saber tudo, né? Isso que é o legal. É isso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.